nos conhecemos ali no estacionamento, né? Chegamos quase juntos. Sejam muito bem-vindos. A Heloísa, amiga da Jennifer, obrigado pela presença. Deus te abençoe grandemente. E eu queria também expressar a minha gratidão a cada membro desta igreja que está presente. Para mim, particularmente, como pastor desta igreja, é muito ruim quando num culto não vejo, ou qualquer outra atividade da igreja, não vejo os irmãos na igreja. Vocês que são membros desta igreja, gostaríamos muito que vocês soubessem disso, que a ausência de vocês machuca o coração do pastor. Alguns não podem, estão doentes, né? Mas eu creio que fazer parte de uma igreja não é só participar de um número, de uma quantidade, né? Mas eu penso que fazer parte da igreja é mantê-la viva, mantê-la atuante, mantê-la significante em todos os sentidos, não só internamente, como também externamente. Eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes, e eu repito, que a chegada dos irmãos na igreja chama muita atenção para os vizinhos da igreja, para os moradores da rua da igreja. Agora, a chegada numa grande quantidade chama mais atenção ainda. E isso é muito importante. Isso é alguma coisa que atrai. Nós já tivemos a presença, por exemplo, de vizinhos da igreja, porque viram um grande número de pessoas chegando na igreja e, curiosamente, queriam saber o que é que estava acontecendo ou o que iria acontecer. E eles vieram. Quer dizer, olha só a importância, né, de marcar presença na igreja. Então, gostaria muito que vocês soubessem disso. Cada vez que vocês não vêm, mesmo que seja por uma justificativa cabível, o coração do pastor fica triste e fica machucado, na verdade. Bem, eu queria começar a mensagem de hoje fazendo uma colocação que acredito é muito comum para todas as pessoas, principalmente para os convertidos a Cristo, né? A dúvida, a dificuldade, que eu acredito que é muito comum, é a realidade de praticar a palavra de Deus. Eu acredito que muitos crentes têm essa dúvida dentro de si. Alguns talvez conformados com
a sua conduta, a sua vida, entre aspas, cristã, talvez não tenham essa preocupação de transformar a palavra de Deus em atitudes, em comportamentos. Mas para aqueles que de alguma maneira buscam obedecer a Deus, agradar a Deus, que faz parte da conduta daquele que é convertido a Cristo, essa dúvida é alguma coisa persistente na vida do dia a dia dos crentes, né? Eu queria, por causa, ou para responder, ou para tentar ajudar aqueles que carregam essa dúvida, e para aqueles que talvez nunca pensaram nessa questão, como transformar a palavra de Deus em atitudes, em comportamentos pessoais. Eu queria, antes de ler o texto bíblico que o Senhor colocou em meu coração, dizer só mais uma coisa. Existem pessoas dentro das igrejas, até dentro desta igreja, que talvez não consegue ler a palavra de Deus. Talvez até por uma questão de escolha, não lê, não sente falta da palavra de Deus. Outros leem, mas não entendem, não conseguem entender. Outros são pessoas que leem e ficam muito incomodados porque exatamente não vê a praticidade da palavra de Deus. Como colocar a palavra de Deus em prática? Eu diria que essas questões existem e acontecem exatamente pela falta de talvez uma insistência em manter um relacionamento com Deus por meio da palavra, por meio da Bíblia. Não existe essa preocupação, perigosamente, né? Outras vezes acontece porque as pessoas são novatas, são novos na fé, e pelo fato de serem novos na fé, ler a palavra de Deus sempre gera um tremendo ponto de interrogação sobre a sua cabeça. Mas eu fico muito feliz quando alguns dos irmãos perguntam, fazem questionamento. Nós temos muito poucas pessoas que questionam, me trazem dúvidas sobre a palavra de Deus. Isso me preocupa, porque ou todos nós somos muito sábios,
e com facilidade entendemos a palavra de Deus, ou o contrário, né? A palavra de Deus não nos incomoda. A palavra de Deus não nos tira do lugar comum. E eu quero então, para tentar responder todos esses questionamentos, compartilhar com vocês a parábola do bom samaritano. Está em Lucas, né, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Diz assim a palavra de Deus, né? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Bem, essa parábola talvez seja do conhecimento de muitos aqui, mas o que eu quero, a partir dessa parábola, tentar trazer como despertamento para todos nós é a forma como nós devemos tornar praticantes da palavra de Deus. Como praticar a palavra de Deus, que é aquilo que a palavra de Deus até nos ordena, e está lá em Tiago, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isto significa, queridos, que quando você, mesmo fazendo parte da igreja, não se preocupa em colocar a palavra de Deus em prática, você está se enganando, enganando a si próprio. E isso certamente é algo assim, lamentável, né? Porque vivendo enganado, de maneira nenhuma, uma pessoa nessas condições vai satisfazer a vontade de Deus, jamais, né? E muito menos viver da maneira como Deus requer que cada um viva. Então, quando Jesus conta essa parábola, a intenção de Jesus é levar aquele intérprete da lei, portanto, era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, as Escrituras, né? Pelo menos naquela época que existia o Velho Testamento, né? Para que esse homem tão importante no cenário religioso do povo de Israel pudesse praticar a palavra de Deus. A pergunta inicial dessa passagem bíblica é a preocupação que esse líder, esse intérprete da lei tinha, era como herdar a vida eterna, como passar ou receber a vida eterna. E Jesus, na sua extrema sabedoria, ele, na verdade, faz uma pergunta no lugar da resposta imediata, para levar esse intérprete da lei. Interessante, intérprete da lei não era uma pessoa que simplesmente conhecia as Escrituras, mas era alguém que interpretava as Escrituras. E nós sabemos que a interpretação das Escrituras é alguma coisa que exige estudos, exige sabedoria e exige muito boa vontade. Talvez possamos concordar pensando em nós mesmos, como nós fazemos para interpretar a Bíblia, interpretar a palavra de Deus. E Jesus, ele ao invés de responder à pergunta do intérprete da lei, Jesus lança uma pergunta logo em seguida. E a pergunta que Jesus faz é: que está escrito na lei? Bem, a lei era o Velho Testamento todo. Não era questão de um versículo ou um texto razoavelmente curto. Mas, para dizer que entendia a lei, era alguma coisa que tinha que ter um
a ponta do fio da meada. Tinha que ter um começo. E esse intérprete da lei, inteligentemente, ele responde da maneira como o próprio Jesus havia ensinado. Quando seus discípulos perguntaram que se Jesus ele veio cumprir a lei, e a lei no Velho Testamento, começando com os 10 mandamentos, era toda a lei escrita e registrada por Moisés. Jesus havia explicado que os mandamentos, a lei na vida, a partir da sua fé em Jesus Cristo, resumia em apenas 2, né? Que é exatamente o que esse intérprete da lei, talvez tendo ouvido essa fala de Jesus aos seus discípulos, ele repete aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, no caso, a segunda lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas isso, na verdade, para o estudioso, para até o entendido da lei de Moisés, era uma dificuldade muito grande de saber até colocar em prática. Parece muito óbvio, talvez até para nós, quando Jesus ele diz que Jesus não, mas o intérprete da lei, ele insiste na sua pergunta a Jesus, dizendo: quem é o meu próximo? Talvez, irmãos, nós tenhamos uma resposta muito rápida, uma resposta na ponta da língua. Mas, para quem nunca colocou a palavra de Deus em prática, isso é uma dúvida cruel. Isso é uma coisa não tão fácil de responder, porque é assim mesmo. Muitas vezes nós, apenas pela inteligência humana, pela capacidade humana, nós tentamos interpretar a Bíblia. Mas a interpretação da Bíblia nunca deve partir ou concluir apenas no âmbito da sabedoria humana, porque interpretar à base da sabedoria humana nos faz incorrer em erros, nos faz incorrer em entendimento ou compreensão equivocada da palavra de Deus. É muito sério isso, irmãos. Por isso que eu sempre digo que é muito importante que você vai ler a palavra de Deus, é muito importante que você faça isso embaixo de oração, colocando a sua vida, pedindo sabedoria dos céus para você poder ler a palavra de Deus. Eu até pedi licença para o Felipe da Silva, o nosso querido Filipão. Cadê ele? Ele me fez uma pergunta essa semana. Eu vou pedir licença para eu dar uma olhada aqui na pergunta que ele me fez. E eu achei muito interessante essa pergunta. E, para falar a verdade, com muita alegria, com muito prazer, eu dei a resposta. Mas olha só a pergunta que o Felipe fez. Ele é novo na fé,
já é membro da igreja, mas é novo na fé, e isso é muito bom, uma pergunta dessa, porque significa que de uma maneira ou de outra ele está lendo a Bíblia. Ele me escreveu assim: pastor, o Zacarias ficou mudo só porque questionou o anjo Gabriel, ou ele já ia ficar mudo de qualquer forma? Ele perguntando ou não. Percebem a dúvida? É uma dúvida, eu considero muito adulta, muito adulta. Ainda que eu, lembrando desse texto, fui ler na Bíblia o texto para ver se a dúvida do Felipe procedia. Porque me parecia, a lembrança que eu tinha do texto, é que ali estava muito claro a razão por que Deus o fez ficar mudo. E aí então, ali está muito claro que, aliás, se me permitirem, eu vou fazer a abertura lá. Vocês não precisam fazer isso, mas só para eu poder explicar para vocês, né? O texto diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas todas que Deus havia proferido, né? Por meio de um anjo, né? Estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras. Está aqui o porquê, está no próprio versículo. Mas olha só, quando ou nós somos novatos, ou quando nós lemos desatentamente a palavra de Deus, muitas das verdades passam desapercebidas. E eu quero acreditar que o Felipe, ele, por causa da sua inexperiência, da concentração, da compenetração que é importante, e a direção do Espírito Santo para ler a Bíblia, de repente essa parte, ou ele não entendeu, ou ele não percebeu, né? Que pode ser exatamente o motivo da sua pergunta para mim. Agora, voltando ao nosso texto, esse intérprete da lei, ainda que ele soubesse a resposta para Jesus, para dizer o que a lei, o que estava escrito na lei, ele insiste nessa pergunta. Ele, em cima de uma verdade que ele mesmo declara, ou até declama para Jesus, quanto à questão de quem é o meu próximo, que ele pergunta, né? Aí que está a importância da correta interpretação e a preocupação de o que eu tenho a ver com essa palavra, o que eu tenho a ver com esse texto bíblico, que é muito importante. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, queridos, nós temos que ter de pronto essa curiosidade, essa pergunta para Deus. Talvez muito de nós lemos a Bíblia, nós temos inclusive um plano de leitura da Bíblia de apenas um capítulo por dia, todos os dias, e eu não sei quantos leem e leu, está lido, não estou nem um pouco preocupado em entender o que está escrito e muito menos perguntar para Deus, né? E o que eu tenho a ver com esta palavra
que eu acabei de ler, que deveria ser a pergunta que todos nós fazemos, exatamente pela falta, talvez, de interesse. Nós continuamos ignorantes no entendimento da própria palavra de Deus, queridos. E aí então, Jesus conta esta parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, né? E aí, queridos, rapidamente aqui, fazendo uma interpretação da parábola, a situação é de uma pessoa, né, que estava eu estou olhando aqui porque eu quero encontrar a palavra certa, descia de Jerusalém para Jericó. Vejam, o que chama a minha atenção é essa palavra descia, esse verbo, né? Descer, descia de Jerusalém para Jericó. Geograficamente falando, é assim mesmo. A cidade de Jerusalém, ela fica numa região elevada, a quase 1.000 metros do nível do mar, né? E a cidade de Jericó fica na região praiana ali do Mar Morto, né? Portanto, praticamente a altitude, né, da cidade de Jericó é praticamente zero ou alguns metros. Então, caminhar de Jerusalém para Jericó é realmente uma descida. Até hoje é uma descida. E naquela época a descida era muito pior. Por quê? Porque as estradas eram voltadas principalmente para pedestres, né? A distância ali é alguma coisa próxima de 30 quilômetros. E a descida era uma descida muito complicada. Por quê? Porque a estrada cortava montes, serras, né? De modo que buracos e pedras, enormes pedras que existiam no caminho, dificultavam a passagem das pessoas, ainda que andando. Esses buracos que existiam lá nas serras, nos montes, serviam até de esconderijo para bandidos, para assaltantes, né? E quando alguém passando por essa estrada sofria um assalto, né, um ataque desses bandidos, né, ele certamente assim corria o grande risco de ser mesmo morto, como aconteceu com essa pessoa que Jesus narra na parábola, ainda que é uma parábola, não é uma situação real, né? Mas, claro, Jesus, usando uma situação corriqueira, uma situação que acontecia, ele contou essa parábola. E aí começam a surgir outros personagens, né? Além desse homem, que ele não é identificado, diz apenas aqui que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, né? Entra outros personagens, né?
como é o caso do sacerdote. E quando Jesus começa a narrar, na sua narrativa, falar do sacerdote, poderia acender para quem estava ouvindo essa parábola uma esperança de que, por ser um sacerdote, entre aspas, servo de Deus, ele atenderia ou socorreria aquele cidadão que foi atacado pelos bandidos, pelos assaltantes, né? Mas a esperança vai embora rapidamente, porque o sacerdote, ele diz o texto que passa de largo, né? Passar de largo significa passar depressa, não dando a mínima atenção para aquela pessoa, como o texto diz, semi-morta, né? Em seguida, aparece um levita. O levita era também um servo subalterno, né? Dos sacerdotes, né? Ali no templo em Jerusalém, que da mesma maneira era alguém que servia a Deus. E da mesma maneira, essa esperança para aquele semi-morto que está ali na beira da estrada, passa rapidamente, porque o levita também não se interessa por aquela pessoa semi-morta. Ainda que a lei de Deus, ou a lei de Moisés, dizia que não se devia tocar em pessoas mortas, não se devia tocar em cadáveres. Mas a realidade era que aquele homem não estava morto, estava semi-morto, mas ainda estava vivo. E apesar de serem servos de Deus, eles passam deixando de lado aquela pessoa que estava precisando de socorro, precisando de ajuda, né? E aí entra um outro personagem, que é o samaritano. E aqui a palavra que se usa, ou o verbo, está no versículo 33, diz: certo samaritano que seguia o seu caminho. Não diz aqui que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, mas que ele seguia. Aqui eu quero então chamar a nossa atenção mais uma vez. Quantos, lendo esta parábola, esta parte da palavra de Deus, prestou atenção que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. O levita descia de Jerusalém para Jericó. E esse samaritano seguia o seu caminho. Bom, talvez seja uma forma de narrar, mas sem dúvida nenhuma, essas diferenças, né, verbais, ou da utilização de verbos, né, tem que chamar a nossa atenção para quem faz a leitura da palavra de Deus. Ainda que geograficamente, Jerusalém ficava numa região muito mais alta do que Jericó, portanto, caminhar de Jerusalém para Jericó era mesmo uma descida. Por que quando Jesus fala do samaritano, não diz que ele descia de Jerusalém para Jericó também, né? Ele usa um verbo diferente, e
isso tem que chamar a nossa atenção. Vejam bem, queridos, que ler a palavra de Deus exige muita atenção. Talvez vocês leram tantas vezes essa parábola, mas nunca atentaram para essas diferenças. Será que Jesus falou por falar? Será que Jesus falava por falar? Será que as palavras que Jesus usava eram palavras jogadas ao vento? Ou será que cada palavra pronunciada por Jesus tinha um conteúdo? Eu sou da opinião que tinha um conteúdo. Jesus não tinha tempo para perder. Jesus não tinha palavras para jogar ao vento. Jesus tinha ensinamentos fundamentais. E aí então, por que é importante a observação de que sacerdotes ou aquele homem levita descia e o samaritano seguia o seu caminho? Aqui, queridos, cabe uma primeira intervenção no sentido de interpretarmos esse texto espiritualmente e não fisicamente. Fisicamente era mesmo uma descida, mas muito provavelmente esse sacerdote, por exemplo, ele descia de Jerusalém para Jericó, porque certamente ele morava em Jericó. Então ele saía de Jericó, talvez diariamente, para trabalhar, não sei se diariamente ou semanalmente, não sei, para trabalhar em Jericó. E agora ele terminou a sua jornada, ele cumpriu o seu horário ou os seus dias de trabalho, e agora então ele estava voltando do trabalho, deixou ali os seus afazeres, talvez o seu uniforme de um sacerdote, e estava voltando para casa. E o que nós podemos entender é que esse sacerdote era uma pessoa que apenas cumpria o seu ofício lá dentro do templo, lá onde ele trabalhava. Deixou o trabalho, não tem mais responsabilidade nenhuma. Então não era uma pessoa que tinha essa consciência de que a palavra de Deus que ele conhecia era alguma coisa que não podia, juntamente com seu uniforme, com a sua batina, seja lá o que for, ter sido deixado ali no templo em Jerusalém. Ele poderia deixar o seu uniforme, deixar tudo lá que era exigido como indumentária que ele tinha que usar trabalhando lá dentro, mas ao sair, ainda que a indumentária ficasse lá, a vida dele deveria refletir aquilo que pela palavra de Deus ele fosse alguém transformado, alguém esclarecido, alguém ensinado a praticar a própria palavra de Deus. E o sacerdote, então, essa ideia de que ele descia até assim, espiritualmente, estava esfriando. À medida que ele se afastava de Jerusalém, o seu viver, a sua maneira de viver, era uma maneira onde tudo, até a sua vida, a sua postura de uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, foi deixado lá em Jerusalém. De modo que ele, à medida que afastava de Jerusalém, não deixava de ser mais um servo de Deus, mas um cidadão que não tinha nada a ver mais com a palavra de Deus. A mesma coisa
aconteceu ou acontecia com o levita. Mesma coisa, porque o levita e o sacerdote eram, digamos assim, funcionários ali do templo em Jerusalém. E então o samaritano, que não tinha nada a ver com essa questão, desculpa, só mais uma observação. Até biblicamente, Jerusalém era considerada uma cidade santa, uma cidade onde as pessoas que habitavam ali eram pessoas voltadas para a fé pregada, difundida por esses líderes religiosos, sacerdotes, enfim, assim como existiam outros líderes, né, como fariseus, como saduceus, que ensinavam a palavra de Deus para o povo. O povo, então, vivia, pelo menos, orientado para praticarem a santidade, praticarem a palavra de Deus, viverem a palavra de Deus. Enquanto que Jericó, por ser uma cidade litorânea, era uma cidade de orgias, uma cidade de talvez uma vida totalmente afastada da vida parecida, ou pelo menos que deveria ser parecida com a vida em Jerusalém. A diferença era brutal, e essa descida pode, inclusive, aqui nessa colocação que Jesus faz, significando que aquelas pessoas estavam saindo de um lugar santo, que deveriam viver como santos, para uma cidade depravada, para uma cidade toda assim permeada de uma vida impura, de uma vida indecente, né? Para não usar outra palavra. Isso é alguma coisa, queridos, que ao lermos a palavra de Deus, deve chamar a nossa atenção. Por que que Deus fala, Jesus fala 3 vezes, três vezes alguém descia, e quando fala de um quarto personagem, que é o samaritano, diz que ele seguia o seu caminho. O samaritano, então, Jesus isenta esse samaritano de todo compromisso religioso. Se ele estava vindo de Jerusalém, ele provavelmente não estava em Jerusalém por causa que ele tinha ido buscar um lugar onde a palavra de Deus, onde a vida em santidade era propagada, era pregada e era até exigida dos cidadãos. Mas aquele homem que não tinha nada a ver com a questão religiosa de Jerusalém, estava ali naquela estrada. Pode ser até que ele estava se dirigindo a Jericó, mas não nas mesmas intenções ou nas mesmas condições que os outros estavam, decaindo na sua vida espiritual, decaindo na sua vida moral, correndo risco. Essa é uma realidade, meus queridos, né? Por isso, né, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós dizemos que somos crentes e aceitamos trabalhar em lugares que não convém. Por exemplo, como alguém que trabalha, sei lá, num bar, né, sendo obrigado a servir bebidas alcoólicas, enfim, não é? Precisamos tomar muito cuidado. O crente, ele precisa saber até onde trabalhar, tomando cuidado, para não permitir que a sua vida seja uma vida contaminada
pelas coisas vergonhosas e coisas erradas que se praticam em determinados lugares, não é? Também trabalhar, por exemplo, como agiota, coisa desse tipo, né? Precisando extorquir, roubar, tirar das pessoas mais do que é justo, mais do que é legal. Precisamos tomar muito cuidado, não é? Não podemos aceitar trabalhos em lugares onde nós somos obrigados a prejudicar outras pessoas, por exemplo, né? Então, essa é a realidade. Talvez existam pessoas dentro das igrejas, espero que nesta não, né? Ao sair da igreja, já, né, parte para, sei lá, uma vida totalmente errada, né? Quando eu me converti, eu me lembro, no meu trabalho, tinha uma colega, né? Muito serelepezinha, muito cheia de ser muito extrovertida, né? Ela chegou para mim e falou assim: Hilge, eu também vou na igreja. A igreja dela era a igreja católica, né? Todo domingo eu vou todo domingo e eu assisto à missa, eu confesso para o padre, não sei se a ordem está certa, né? Eu faço assim, eu vou na missa das 6, porque aí eu saio da missa e já vou para a gandaia, né? Já vou para a gandaia. Essa é a conversa dessa colega de trabalho. Perigosamente, às vezes, dentro da igreja, existem pessoas assim, pessoas que não vão, de repente, para a gandaia, né? Mas está passando lá, indo embora para casa, tem lá uma quermesse, aí vai lá, né? Vinho quente, quentão, não sei o quê, frango lá no bingo, etc., né? E de repente ganha lá o frango no bingo e chega em casa todo pomposo, dizendo: tá vendo, eu sou um cara sortudo, né? Ganhei no bingo, etc., né? Perigosamente, queridos, nós corremos esse risco. Então, aqui, quando nós lemos, estudamos e refletimos na palavra de Deus, Deus tem que falar conosco, Deus tem que chamar a atenção, porque para 3 Jesus fala que o personagem descia, e porque para o samaritano ele seguia o seu caminho. Deve ter um ensinamento, deve ser alguma coisa que nos faz parar e refletir na palavra de Deus. Porque quando nós não refletimos, nós corremos o risco de não entender a palavra de Deus. E não entendendo a palavra de Deus, nós nem pensamos em praticar. Praticamos qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Uma outra questão que nós percebemos aqui é que Jesus conta a parábola tentando responder para o intérprete da lei: quem é o meu próximo? E no final da parábola, Jesus pergunta para esse intérprete da lei, né? O que qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha só que interessante. A pergunta que Jesus faz é uma pergunta que também deve nos levar a uma autorreflexão. E qual é esta autorreflexão? Porque Jesus pergunta: qual destes 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O próximo
parece que Jesus pergunta, parece ser, então, um desses três. E talvez seja mesmo. Mas a nossa reflexão, a nossa preocupação de entendermos a palavra de Deus não pode parar aí. Sabe por quê? Porque senão nós ficamos sem ter o que fazer como obedientes ou pessoas que obedecem à palavra de Deus. Porque Jesus fez a pergunta e a resposta do intérprete da lei foi correta. Ele respondeu que foi certamente aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava machucado, aquele que estava semi-morto. Mas o nosso entendimento, meus queridos, não pode ser simplesmente dessa maneira. Deve ser da maneira como eu escrevi ali. Em vez de perguntarmos quem é o meu próximo, a pergunta deveria ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Essa deve ser a pergunta que devemos fazer para entendermos corretamente esta porção da palavra de Deus. E se nós realmente entendemos, a resposta deve ser alguma coisa que nos leva a um auto-questionamento. Eu realmente sou essa pessoa que é próxima das pessoas necessitadas? Então, o que nós devemos fazer para obedecer à lei de Deus? E a obediência à lei de Deus revelada aqui ou exposta aqui é amar a Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, amar a Deus e, em seguida, amar o próximo. E aí, aquilo que deve nos incomodar é: eu realmente sou alguém próximo ou que está sendo bom para o próximo que está passando por algum tipo de necessidade, algum tipo de necessidade, dificuldade? Será? Percebe, irmãos? É claro que se nós somos pessoas conduzidas, guiadas pelo Espírito Santo, que aplica em nós a sua palavra, a palavra de Deus, Deus vai nos fazer estar diante de pessoas. Talvez nós dizemos que somos crentes, que somos salvos em Cristo Jesus e vivemos como qualquer cidadão que não tem religião, que não quer nem saber de Jesus, vive. E isso, meus queridos, faz com que essas pessoas que nós qualificamos como pessoas incrédulas, olhem para o crente e diz: qual é a diferença? Qual diferença existe? O que é que faz eu ser diferente dessa pessoa que diz que é crente? Exatamente porque muitas vezes nós não temos a preocupação de, primeiramente, entender a palavra de Deus, entender a lei de Deus. E porque não entendemos a lei de Deus, não a praticamos. Nós não somos capazes de praticar. Nós não somos como esse intérprete da lei, que apesar de ser uma pessoa extremamente culta, uma pessoa estudada, teve a humildade de perguntar: e quem é o meu próximo? E quantas vezes
nós temos a oportunidade de não perguntar, mas no nosso dia a dia observar as pessoas que têm necessidades, passam por necessidades. Nós podemos pensar principalmente nas pessoas que não são tão próximas de nós, talvez pessoas que não são da família, pessoas que são até desconhecidas, ou talvez até inimigos, que estão passando por necessidades, mas de nenhuma maneira nós nos despertamos para a realidade de que devemos atender, que devemos socorrer, porque nós arrumamos muitas justificativas. Não tenho tempo, eu não tenho condições, não posso ficar dando atenção porque eu tenho outros afazeres, enfim, não posso perder tempo com quem, na verdade, não tenho parentesco, não tenho proximidade, não tenho relacionamento nenhum. Queridos, isso é negar a fé. Isso é dizer, a palavra de Deus não diz nada para mim, não manda na minha vida, não regula a minha vida não é regrada pela palavra de Deus, mas pela minha própria vontade, por aquilo que eu penso que é o certo e é o que eu devo fazer. Muitas vezes, corajosamente, dizemos que somos crentes, mas muitas vezes nós dizemos, Deus, fica de lado, Deus não intromete no que eu estou fazendo. Se eu precisar, eu te chamo. Se eu precisar, eu oro e peço ajuda. Mas, queridos, não é assim que nós devemos portarmos-nos, termos o modo de agir, de comportar diante de Deus, diante da palavra de Deus. Por isso, queridos, guardemos isso, que primeiramente, como está registrado em Efésios, que diz que nós somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso significa que esse ensinamento de Jesus, de que nós devemos amar a Deus e depois o próximo, não é para a nossa salvação, mas é porque nós já somos salvos, e como salvos nós devemos andar naquilo que Deus já preparou como obras para nós andarmos nelas. É isso que nós devemos fazer. Então, queridos, mude o seu nível, o seu grau de comprometimento com Deus. Ser um frequentador de igreja não resolve o teu problema. Assuma um compromisso primeiramente com Deus. E assumir compromisso com Deus é fazer o que Deus diz que nós devemos fazer. Não para sermos salvos. Jesus não disse isso para o intérprete da lei, mas como salvos, tanto que no final Jesus diz, vai e procede tu de igual modo, como aquele samaritano fez com aquela pessoa semi-morta, atacada por salteadores naquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Queridos, portanto, a leitura da palavra de Deus não pode ser uma leitura descomprometida. Eu não entendi, não tem problema. Tem problema sim, queridos. Porque se você leu a palavra de Deus, é porque Deus te direcionou para aquela palavra. E se Deus te direcionou para aquela palavra, é porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, para que você ande na prática das boas obras como um salvo em Cristo Jesus, como alguém que já recebeu a promessa da vida eterna. E como tal, deve ser
vigilante, cuidadoso na prática da palavra de Deus, queridos. Bom, escolhi um texto, creio que foi Deus mesmo que me deu, para que nós, de uma maneira fácil, de uma maneira até simplória, nós pudéssemos entender o que é praticar a palavra de Deus. E como praticar a palavra de Deus? Começa com a leitura interessada da palavra de Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus, você começa a amar. E quando você começa a amar a palavra de Deus, você quer sempre estar lendo. E cada vez que você lê a palavra de Deus, você glorifica ao Senhor pela instrução, pela sabedoria, pelo esclarecimento que Deus dá da vontade dele sobre a sua vida. Muito cuidado quando você escolhe versículos para dizer: eu obedeço tais versículos. A obediência do crente é de toda a palavra de Deus, principalmente daquelas partes mais difíceis de obedecer, aquelas partes que incomodam-nos, tira do lugar comum, como por exemplo, vir à escola bíblica dominical, né? Tem muitos irmãos aqui que não querem saber de vir à escola bíblica. É uma pena, vocês estão negligenciando, não é? Não deve ser assim. Eu vou quando eu quiser, eu vou quando der para ir. Enfim, não é dessa maneira. A obediência à palavra de Deus é muito rígida. Vai e procede tu de igual modo. É a prática da palavra de Deus, né? Talvez é sábado, você dorme tarde, né? E aí domingo você dá uma virada na cama e fala: quer saber? Escola bíblica tem todos os domingos, né? Hoje eu não vou não, né? Mas se falar que tem churrasco, se falar que tem um café da manhã, você não falta, você faz todo esforço para acordar e vir tomar um café aqui na igreja. Tá certo isso, será? Né? Oi? Chega mais cedo, né? Pois é. Então, queridos, talvez a dificuldade de colocar a palavra de Deus em prática começa lá no entendimento da palavra de Deus. Começa na preocupação de entender o que Deus está falando. E isso, meus queridos, é palavra por palavra, que você deve analisar, deve examinar e deve interpretar aquilo que Deus está dizendo. É assim que você se torna um praticante da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Vamos orar. Procure colocar isso em prática. Procure fazer valer a escolha que você fez de seguir a Cristo. Mas não seja como aqueles que, quando Jesus estava aqui na terra, seguia só a troco de alimento, seguia só a troco de milagres. Mas que você seja alguém que, mesmo sem ter o seu estômago cheio, mesmo sem ter as suas enfermidades curadas, você segue firmemente a Cristo, custe o que custar, porque as coisas deste mundo, sejam fome, sejam enfermidades, passam, tudo passa, mas a vida que Cristo oferece é a vida que passa da morte para a vida eterna.
escolha isso, louve a Deus por isso, glorifique ao Senhor por isso. Lembrei agora um pastor, teólogo, escritor batista, chamado Russell Shedd. Morreu, acho que no ano passado, de câncer. E ele, em uma de suas falas, em uma de suas declarações, quando já estava próximo da sua morte, passando por muitas dores, eu não sei se o câncer dele era nos ossos, não sei, parece que é uma dor muito forte, muito difícil de suportar, mas sendo ele entrevistado, ele disse que ele, apesar do que ele estava passando, ele glorificava o Senhor, porque era o sinal de que ele estava próximo do encontro com Jesus Cristo. Nós, queridos, apenas nos preocupamos com a nossa vida aqui, quando na verdade a vida aqui é passageira, passa, mas a vida que Cristo oferece é uma vida para a eternidade. É questão de você escolher. E eu diria, escolha a vida que Cristo oferece. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo onde estudar é uma palavra que assusta, é uma palavra que espanta, é uma palavra que lança as pessoas para longe desse compromisso. Mas, ó Deus, quero pedir neste momento que o Teu Santo Espírito esteja mesmo entre nós, neste lugar, visitando cada vida, cada coração, que esteja realmente desejoso de receber a vida eterna, e também de vidas, Senhor, que já receberam a vida eterna, mas vivem como se a sua vida não fosse uma vida presenteada por Jesus, mas é uma vida onde toda a preocupação está aqui neste mundo. Ó Deus, esclarece, fale forte a cada um desses corações e permita, Senhor, que recebam, confirmem e vivam como salvos em Cristo, porque já receberam a vida eterna, para obedecer e principalmente amar aqueles que estão passando necessidades. Que o Senhor capacite, encoraje e leve cada um daqueles que já receberam a vida eterna a levarem a palavra da salvação, a ajuda necessária, a disposição de dedicar a sua vida para ajudar não apenas os conhecidos, mas principalmente aqueles que o Senhor, sem nós conhecermos a pessoa, o Senhor a coloca na nossa frente, no nosso caminho, para que possamos cumprir a Tua palavra que diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado por cada coração que recebeu esta palavra. Que as suas vidas sejam grandemente impactadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, operada pelo Santo Espírito no coração de cada um deles. Assim eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus.
Amém. Bem, queridos, que Deus abençoe, que vocês possam passar ali pela cantina, né? Hoje a cantina é promovida pelos jovens da nossa igreja. Então, tudo que você comprar ali ou até ofertar, nós aceitamos ofertas, é em benefício do caixa da igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Por favor, você pode fazer um solo aí de 30 segundos? Enquanto o Christian faz o solo, por favor, faça uma oração silenciosa, agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que Deus operou neste culto, se não para a sua vida, para a vida de quem realmente a palavra valeu. Mas seja grato por tudo o que Deus fez e ainda fará.